Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Alô, eu sou o pastor Adenelson Botelho, estou mais uma vez aqui para te trazer uma mensagem muito entusiasmante, inclusive sobre um tema que realmente tem tudo a ver com hoje, né? Olha só, receba o suprimento em tempo de crise, tá? Então, assim, estamos passando muitos tempos de crise, já temos passado e continuamos ainda. E eu quero te explicar realmente, segundo a palavra de Deus, como é que realmente a gente consegue superar essas coisas baseado na palavra de Deus. E para isso nós vamos orar, né? Pedir ao Espírito Santo que nos dê a orientação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu estou orando agora, pedindo ao Senhor que abençoe cada um que está do outro lado da telinha, abençoe cada um que está aqui comigo, com esses equipamentos, produzindo. Eu declaro grandes vitórias e o poder de Deus, Pai, sobre essa palavra. Que o Senhor Jesus traga a revelação da palavra em o nome de Jesus. Amém. Fica só um pouco comigo. O tempo é bem rápido, não vai tomar seu tempo e você vai aprender muito com essa mensagem, tá? Nós somos da Luz para o Mundo e sou aqui de Canaã dos Carajás, eu quero estar orando por você pessoalmente nos cultos hoje. À noite, às 20 horas, nós temos um culto chamado Dínamos, tá bom? E no domingo, às 19h30, eu quero te convidar a estar conosco também, tá? Então vamos falar da palavra agora? Receba o suprimento em tempo de crise? Escute, a provisão do Senhor, ela sempre excede as nossas necessidades. É incrível isso, sabe? Então hoje eu quero compartilhar sobre 2 episódios na vida do profeta Eliseu, tá? Os quais nos mostra a provisão de Deus para tempos de crise. Nesse mundo, os maiores desafios naturais que nós enfrentamos, ele tem a ver com 2 áreas principais. O abastecimento, tá? Que é o medo de não ter dinheiro, sabe? E a saúde. Então, nós estamos falando de abastecimento e saúde, tá ok? Então, portanto, não somos hipócritas dizendo que o Senhor está apenas nos preparando para o céu. O Senhor, ele deseja que nós tenhamos uma vida próspera e saudável aqui. Tem pessoas que querem viver na crise dizendo que Deus está preparando. Negativo, não é isso. Deus já disse lá em Apocalipse que nós somos reis e sacerdotes, tá? Ninguém quer ver seu filho viver na miséria, na doença, sabe, na necessidade. Pastor, é porque tem muitas pessoas que vivem nessa situação? Porque está faltando fé. Porque a própria Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então, escuta, receba a solução para vencer a crise. Eu quero ler com você um texto aqui em 2 Reis 4:38, tá bom? Nós vamos projetar na tela aqui agora. Vamos começar. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, né? Disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para o discípulo do profeta. Vamos continuar. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-a em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comia do cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Porém, ele disse, trazei farinha, e ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Nesse verso 38 que nós vimos, nós lemos que voltou Eliseu para Gilgal e que havia fome naquela terra. Então Gilgal, ele sempre foi um lugar de bênção. Foi o primeiro lugar onde Josué e o povo de Israel acamparam quando atravessaram o rio Jordão. Tá? Então Gilgal era um lugar das 12 pedras, era um lugar de destaque, era também o lugar onde as crianças que ainda não haviam sido circuncidadas, quando elas saíram do Egito, 40 anos antes,
ali elas foram circuncidadas, né? Foi o primeiro lugar da circuncisão quando Deus ordenou. Gilgal também era um lugar de bênção, tá? O nome Gilgal significa rolar para fora, que indica que a sua vergonha e a sua reprovação se foram. Eu quero chamar até a atenção para a cruz do Calvário. Escute, a cruz do Calvário é o lugar onde a nossa vergonha já foi removida. Aleluia! Tome posse dessa palavra, tá? O texto ele também diz que havia fome naquela terra, nós vimos isso, tá? Então era um tempo de fome, era um tempo de crise, sabe? Então num tempo de muitas vozes, nós temos fome de ouvir a genuína, a verdadeira palavra de Deus. Um tempo que tem muitas falácias, inclusive fake news, que é a moda agora. Nós temos necessidade de ouvir a palavra de Deus. Sabe, nesse contexto, Eliseu se reuniu com os seus discípulos. Um deles saiu para colher as ervas, nós vimos isso no texto, né? Escute, a água já estava fervendo, o cozinhado já estava sendo preparado, mas um dos discípulos, cujo nome não é dado, não é mencionado, ele saiu para tentar melhorar o que estava sendo feito. Olha o problema, tentar melhorar o que já estava sendo preparado. Essa pessoa foi procurar algo lá fora, como que se a sopa precisasse de algo que a tornasse ainda melhor. Sabe? Vamos olhar para o Jardim do Éden agora, vamos focar. Tudo começou no Jardim do Éden. Deus preparou um rico e delicioso banquete para o homem e para sua mulher, para Adão e Eva. Tudo estava preparado. Desde o primeiro dia, Adão e Eva encontraram uma obra terminada, concluída, uma obra consumada. Então não precisava consumir. Não precisava, construir nada, sabe? Não precisava semear, não precisava plantar, sabe? Não precisava cavar, não precisava cortar nada, não precisava construir nada. Era só desfrutar de uma obra pronta, sabe? Deus queria que o homem desfrutasse de tudo que ele já havia feito. E lhe desse toda a glória. Deus preparou tudo para o homem, mas o homem começou a olhar para uma árvore e eu creio que ele disse, eu acho que Deus deixou de fora alguma coisa que eu poderia fazer também, que eu poderia melhorar a minha sabedoria. É daí que veio a queda. O homem sempre tenta melhorar, mas quando o homem tenta melhorar algo que Deus já colocou as mãos e está trabalhando, ele traz a morte. Aquele discípulo saiu para procurar as ervas, nós vimos isso no texto, e a palavra erva no hebraico, ela é muito interessante, ela vem do hebraico dizendo ohá, que não significa apenas ervas, mas também significa algo cintilante, algo brilhante, algo que chama atenção. E eu quero te chamar a atenção para isso, cuidado. Tem muitas coisas cintilantes sendo faladas e ensinadas na internet, muito cuidado, sabe? Tem pessoas que não têm, sabe, a unção. É por isso que nós oramos pedindo a revelação do Espírito Santo para que eu não fale coisas que são de mim, que eu fale coisas que o próprio Espírito Santo, que é o responsável para trazer a revelação da palavra, fale para você e para mim. Pode ser brilhante, pode até parecer bom, mas o resultado é morte. No verso 39, nós lemos que ele saiu para procurar alguma coisa. Ele encontrou o quê? Uma trepadeira silvestre. Na verdade, ela trata de uma videira ou uma parreira brava. Vamos analisar um fato. Escute. Parece videira, mas o seu fruto é venenoso. Cristo é a videira verdadeira, mas há muitas parreiras bravas nesse mundo, tentando chamar a sua atenção, inclusive dentro das igrejas. Muitos, ao invés de pregar vida em abundância, estão pregando morte. Aquele homem, ele confiou nos seus olhos, no que ele estava vendo, no seu próprio entendimento. Em outras palavras, ele viu algo que brilhava e que parecia bom, sabe, um bom fruto. Ele fez como fez Adão e Eva. Eva viu uma árvore boa, era bonita e pensou que poderia melhorar o que Deus havia feito por eles, mas no fim perdeu tudo. O homem queria melhorar a sopa, porque aquela fruta estava brilhante, sabe? Então ele pegou, cortou em pedaços e colocou a sopa que ainda estava fervendo, sabe? A palavra de Deus diz que enquanto eles comiam, eles falaram morte na panela. E eles clamaram o homem de Deus e não puderam comer. Então a panela é o lugar da comida, e panela sempre é um lugar de provisão, é um lugar de suprimento, sabe? Deve ser um lugar de vida, um lugar de sustento, um lugar onde você não espera encontrar morte. É um lugar de nutrição de vida, conforme eu já mencionei, mas agora havia morte na panela.
As pessoas buscavam a vida e, em vez disso, encontraram morte. Sabe o que sustenta a vida na realidade? O que é que dá a vida? Eu sei que é comida natural. Eu posso aplicar. Isso também é o meu ministério, é o ministério da pregação de muitos por aí. A palavra da vida, sabe? Que tem por objetivo dar a vida. O problema é que havia morte na panela e eles não podiam comer. Então eles clamaram ao homem de Deus. Pelo menos eles sabiam para quem clamar. Porque Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, é um tipo de... apontando para Jesus Cristo, sabe? Veja que Eliseu disse, trazei farinha. E ele deitou na panela e disse, tire de comer para o povo. E já não havia mais morte na panela. Não tinha mais nenhum mal na panela. Então vamos analisar uma coisa, tenha cuidado. A maneira do mundo natural é esta. Se existe algo ruim, deve ser removido. O caminho do mundo espiritual é este. Acrescente algo maior e assim que as coisas funcionam o tempo inteiro no mundo. Se você tem uma boa comida e alguém coloca apenas um pouquinho de coisa ruim nela, você não pode mais comer dessa comida. Sabe por quê? Porque perde a comida inteira. Então, muitas vezes nós temos que estar conectados, sabe? Se você beber a melhor água que passou por inúmeras filtrações, sabe? E alguém colocou um pouquinho só de veneno, você beberia? Claro que não. Por quê? Porque a impureza se espalha. Um pouquinho de veneno só estraga a água toda. Então não deixe que coisas ruins atrapalhem a sua unção, a sua direção a Cristo, a sua vida, sabe? Eu sei que você tem discernimento, se você já orou, aceitou Jesus como Salvador único pessoal, você tem o Espírito Santo que habita em você. E você não pode dizer que não sabia o que era certo, o que era errado, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está em você e ele diz, tudo que é certo, tudo que é errado está em você, que é chamado de consciência. Sabe? Naturalmente, nós podemos olhar, a Bíblia nos diz que o Senhor, ele veio bem no meio das nossas necessidades, da nossa depressão, da nossa queda, da nossa maldição, e ele se moveu entre nós. Ele não vivia sozinho num palácio onde as pessoas mais ricas da elite pudessem estar com ele. Ele estava no meio dos pobres, dos necessitados o tempo inteiro. E a Bíblia diz que ele estava o tempo inteiro curando, fazendo milagres, operando e libertando as pessoas e salvando pessoas. Eliseu disse no verso 41, traga-me um pouco de farinha. Então vamos finalizar por aqui. Se você considerar a farinha, nas 5 ofertas lá em Levítico, há uma oferta somente que não apresentava morte no Senhor. Enquanto todas as outras 4 são figuras de sua morte. Apenas uma oferta fala da sua vida. A oferta de manjares. Vamos ler? Levítico 2:1. Ele diz, quando uma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá o incenso. Escute, a farinha fina, quando você toca, mal sente como ela é fina, como pó, e ela é suave, e ela não tem nada grosseiro, nada irregular. Tu já pensou? Se nós pensarmos em nosso Senhor Jesus, não há nada grosseiro em seu estilo, em suas palavras, em seus caminhos, não há nada irregular, sabe? Ele é totalmente equilibrado em todo o seu caráter. Ele é sincero, é verdadeiro e é gentil. Sabe? Quando disse para deitar o azeite, a farinha e o azeite, isso aponta para Jesus, sabe? Em sua vida terrena. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, que representa o azeite. Cada palavra, cada ação foi motivada, impelida e guiada pelo Espírito Santo. Você percebe que você deve ser assim também? E ele acrescentará um pouco de incenso a você. Isso significa que cada pensamento, cada palavra, cada ação de Jesus elevou a Deus, sabe, como um perfume suave. Então, depois que Eliseu derramou a farinha na panela, já não tinha mais morte ali. Então, nesse mundo que vive sob maldição, o que é impuro, torna-se puro, sabe? Mas quando você coloca Jesus,
realmente muda tudo. Fica tudo perfeito conforme a pureza de Jesus Cristo. Quando Jesus tocava o impuro se tornava puro. E é assim que funciona. Quando a farinha foi colocada na panela, toda a morte foi embora. O nosso Senhor Jesus entrou no caldeirão da morte, lá na cruz do Calvário, por você e por mim. E a morte teve que sair. A morte teve que se curvar diante do único Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa mensagem seja de bênção e de vitória sobre a sua vida, em um nome de Jesus. Amém. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.